oxigenou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz. Em sonho ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam a fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, pois eram eles que estavam servindo. Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a graça do Espírito Santo a nos alcançar nesta manhã, para que esta palavra escutada e agora meditada nos abra a ação do Senhor, que também quer fazer este sinal em nós. Peçamos a graça do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. E todas as vezes
que a Igreja Católica tem a possibilidade de fazer memória a Maria, sempre nós temos uma finalidade: Jesus. E o Evangelho de hoje nos narra um acontecimento muito importante na história da salvação, o primeiro milagre de Jesus. João vai utilizar a palavra sinal em vez de milagre, porque ela tem uma densidade teológica mais abrangente. Não diz respeito apenas de um acontecimento pontual, a água que se transformou em vinho, mas o sinal remete a uma perspectiva de salvação que se realiza por meio das mãos de Jesus. E agora nós vamos ver como se deu a participação de Maria neste grande acontecimento. E sendo esta palavra uma palavra viva para a nossa vida, ela também tem algo a nos dizer nesta manhã de hoje. Nos disse o texto que aconteceu um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente, também Jesus estava com os seus discípulos. O casamento para o judeu era uma festa muito importante e que durava 7 dias. Então vocês imaginam, era composto por vários rituais que se agregavam durante uma semana. E olha que detalhe interessante, Jesus chega no 3º dia da festa. E todos os acontecimentos que nos são ditos por meio do Evangelho possuem um significado teológico. Papa Bento XVI dizia que o 3º dia é o dia da manifestação de Deus na vida do seu povo, é o dia da teofania de Deus. Então, se nós olharmos lá no livro do Êxodo, Deus se manifesta ao povo no 3º dia. Mas depois isso vai ser levado à plenitude, porque depois da morte de Jesus, ele ressuscitará em qual dia? No 3º dia. Então, o primeiro milagre já remete à missão final de Jesus, que nós vamos ver daqui a pouco. Outro significado importante do casamento: o vinho, ele tinha ali não só o significado de uma bebida que se oferecia para os convidados, mas para o judeu o vinho era sinal da alegria, era uma bebida sagrada para eles, simbolizava a grande festa das núpcias de Deus para com o seu povo. Então, em casa, se vocês tiverem curiosidade, peguem a Bíblia de vocês e leiam o livro do profeta Oséias. Desde o Antigo Testamento, o casamento já era uma linguagem figurativa que a Escritura utilizava para externalizar, para falar da relação de Deus para com o seu povo, sendo ele o noivo e o povo de Israel a sua noiva. E agora vem Jesus fazer o seu primeiro sinal, onde? Numa festa de casamento. Aqui por excelência nós temos a teofania, a manifestação de Deus. Chega agora o noivo que vai acolher a sua noiva, o seu povo amado, para uma grande festa que não terá fim. E nós poderíamos chamá-la das núpcias do Cordeiro. Aquele que vem da parte de Deus
para arrebanhar, para encontrar o seu povo e para lhes dar o vinho novo, o vinho da salvação, o vinho da alegria. Mas temos um episódio que nos chama a atenção. No meio da festa, o vinho veio a faltar. E a mãe de Jesus, que já estava na festa, provavelmente ela era amiga daquela família, e foi antes para ajudar nos preparativos da festa. Atenta à realidade, aos acontecimentos daquele casamento, ela percebeu que o vinho tinha acabado. E naquele momento, ela não poderia resolver o problema. Por mais que fosse querida aquela família, a Maria, por mais que eles fossem próximos, amigos, mas ela não poderia resolver aquela situação. E diante disso, Jesus já estava, era o terceiro dia da festa. Ela chega até ele e diz: meu filho, eles não têm mais vinho. Quando nós trazemos este evangelho para refletirmos a história da humanidade, se o vinho aqui tem a conotação da grande festa, da grande núpcia de Deus para com o seu povo, Maria teve uma participação especial diante da relação entre Deus e a humanidade, que já carecia do vinho novo e da alegria. E sendo ela disponível à ação de Deus, que a chamou e a pediu: olha, você será a mãe do Salvador. E naquele momento ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E diante desta disponibilidade, desta generosidade, desta acolhida interior, Jesus assume a nossa condição humana e estabelece entre nós, humanidade, a noiva, e entre Deus, o noivo, uma nova e eterna aliança, que não terá fim, que é eterna. E naquele momento ela chega a Jesus: meu filho, eles não têm mais vinho. Quando Jesus ouviu a provocação da sua mãe, ele vai respondê-la: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora não chegou. A leitura da Escritura não pode ser feita de uma maneira rigorista, fundamentalista, porque senão a gente tomaria este versículo e danaríamos com Jesus: padre, mas Jesus foi muito grosso com a sua mãe, como é que ele dá uma resposta dessa? Não foi esta a finalidade da resposta de Jesus. Esta resposta está permeada de um significado teológico que nós precisamos compreender. Por que Jesus a chama de mulher e não de mãe? Porque aqui ele nos remete ao início da história da humanidade, quando Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E como por meio de de uma mulher entrou o pecado no mundo, aí poderíamos ler lá no livro de Gênesis, pelo sim de uma mulher também entra a salvação. Então por isso Jesus a chama de mulher, fazendo essa retrospectiva de toda a história humana, porque a sua salvação não seria por um período da história, não seria por alguns instantes ou momentos, mas esta salvação permearia toda a humanidade, desde o primeiro
vivente até enquanto o mundo existir, o último que também existirá neste mundo. A salvação de Jesus abarca a todos, em todos os períodos, em todos os momentos, em todas as fases da história. E aí ele vai dizer: a minha hora ainda não chegou. Esta hora não é a hora do relógio, mas do Evangelho de João, a hora diz respeito à glorificação, ao momento da sua morte e, consequentemente, da sua ressurreição. Jesus era bastante consciente da missão que ele tinha a cumprir, mas por meio daquele milagre, também vai nos dizer Bento XVI, que nós temos uma antecipação da hora de Deus, porque por meio do seu milagre, já podemos visualizar, já podemos contemplar, já podemos experimentar estas novas núpcias que o Cordeiro Jesus estabelece com a sua noiva, a igreja. Diante da fala de Jesus, Maria vai dar um comando aos que estavam ouvindo-o. Ela vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. E naquele momento, haviam 6 talhas de pedra, que comportavam aproximadamente 100 litros em cada uma, e Jesus mandou que os serventes enchessem as talhas de água. 2 elementos de atualização do Evangelho para a nossa vida: a docilidade de escutarmos a voz do Senhor. Fazei o que Ele vos disser. Não queiramos uma fé, não queiramos uma prática religiosa, onde eu dito para Jesus o que Ele precisa fazer para mim, mas queiramos uma fé evangélica, onde seja Ele a nos dizer o que nós precisamos fazer. O comando de Maria para os serventes é: fazei o que Ele vos disser. Irmão, irmã, você está disponível a acolher a palavra do Senhor na sua vida e a fazer o que Ele vos disser? Padre, o povo precisava era de vinho. Tinha acabado, era o vinho. Se o vinho era uma bebida muito importante para a festa judaica, Jesus está mandando encher as talhas de água. Tem alguma coisa errada nessa situação. E isso também acontece na nossa vida. Porque a partir do momento que eu me predisponho, que eu me torno generoso, generosa, a acolher a palavra do Senhor na minha vida, de repente Ele vai me pedir para encher de água, enquanto eu preciso de vinho. Aí eu já começo a discutir com Jesus. Olha, Senhor, eu até estou disponível a fazer o que o Senhor está me dizendo, mas o Senhor está errado, porque eu estou precisando de vinho, o Senhor está me pedindo água. Não se precipite. Não permita com que a sua ansiedade se torne como um vulcão que explode dentro de você, jogando as suas labaredas para fora e te impedindo de viver cada processo do milagre. Porque hoje a nossa agitação é tão grande em todos os aspectos, que queremos tudo de maneira rápida e de maneira mágica. E nós precisamos entender que em alguns momentos da nossa vida,
que algumas realidades que nós experimentamos, a ação não se dá de maneira mágica e imediata, mas ela acontece de maneira processual. E nós precisamos entender este processo, e não só entender, mas vivê-lo com intensidade. Se Jesus está me pedindo, enche de água, mesmo que eu precise de vinho, eu vou obedecer esta palavra, porque eu creio que Ele tem o melhor para mim. Eu vou me lançar a viver este processo, eu vou me abrir a cada uma das fases que me serão necessárias no decorrer da minha história e da minha vida. Depois nos apontou o texto, que eles encheram as talhas até a boca, cada uma comportava aproximadamente 100 litros, e Jesus foi aquele que deu a ordem. A água era utilizada na festa do casamento do judeu para os ritos de purificação. E agora, na pedagogia do milagre, qual é o primeiro elemento que Jesus precisa? Da água. Porque esta água que está no primeiro milagre vai remeter à água que sairá do seu lado aberto do alto da cruz, prefiguração do nosso batismo, que nos purifica de todos os nossos pecados. A água. Depois que as talhas estavam cheias, Jesus disse aos serventes: tirai e levai ao mestre-sala. Assim os serventes fizeram. E naquele momento, quando o mestre-sala experimenta, ele leva um susto. Já não era mais água, estava o vinho, e o vinho era tão bom, era tão gostoso, era tão saboroso, que o próprio mestre-sala vai dizer: uai, tem alguma coisa errada? Porque na maioria dos casamentos se serve primeiro o vinho bom, enquanto os convidados estão lúcidos. Depois do meio para o final da festa, como diz o ditado goiano, a língua já vai ficando dura, né? Já não tem mesmo o mesmo palato do início, então você pode colocar um vinho menos bom. E agora nesse casamento está sendo diferente, porque o vinho melhor, o vinho mais gostoso, o vinho abundante está agora do meio da festa para o final. Já era o terceiro dia. Se o casamento durava 7 dias, já estava no meio da festa. E agora devemos nos perguntar, qual o significado disso? Não só para a exegese bíblica, mas também para a nossa vida. O sinal que Jesus realiza, como eu dizia agora há pouco, não é de maneira mágica. Ele precisou da colaboração e da ajuda dos serventes, que encheram as talhas. Se você quer experimentar o sinal, se você quer experimentar o milagre de Deus, você precisa participar dele. O milagre não se dá com uma varinha de condão fazendo pirim-pim-pim, pronto, aconteceu. Não, ele se dá num processo de maneira pedagógica, na qual você é contemplado. Aonde você é chamado a participar com o dom generoso da sua vida, mesmo que aquilo que Jesus te peça no primeiro momento não seja o que você necessite, mas logo o milagre virá e você surpreenderá com o resultado, como foi aquele mestre-sala, levando um susto, dizendo: o vinho é muito bom, é muito vinho. Como que isso aconteceu? Se a água remetia ao lado aberto de Jesus, o vinho também.
diz respeito ao seu sangue. Do lado aberto de Jesus na cruz, jorraram o que, minha gente? Sangue e água. A água da purificação batismal e o sangue eucarístico, que garantiria a toda a humanidade, em todos os tempos da história, a participação nas grandes núpcias de Deus, na grande festa do Cordeiro imolado. Foi por isso que o evangelista disse: este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. O objetivo do sinal não era apenas resolver um problema momentâneo, mas o objetivo do sinal, do milagre, é despertar no coração do miraculado, daquele que experimenta o milagre, o dom da fé. E agora vem o ensinamento do Evangelho para nós hoje. Não queira um Jesus que seja somente para você mandar nele e ele te obedecer, mas queira um Jesus que diga a você o que você precisa dizer. Fazei tudo o que ele vos disser. Segundo, não tenha medo de obedecer, mesmo que você não entenda, porque com ele o milagre acontece. E depois, o milagre acontece para despertar em você o dom da fé, para fazer com que o miraculado se torne discípulo de Jesus. Ele realizou este primeiro milagre em Caná da Galileia e os seus discípulos creram nele. A finalidade do sinal é fomentar a fé para que a pessoa se torne discípulo, discípula, seguidor, seguidora de Jesus. E por que esse evangelho hoje, na festa de Nossa Senhora Aparecida? Porque foi ela a primeira a se predispor a esta ação benevolente e maravilhosa do amor de Deus em sua vida. Foi ela aquela que se tornou a primeira discípula, mesmo sendo a mãe de Jesus. Então, que nesta manhã de hoje, olhando para a nossa realidade, para o nosso país tão desgovernado, olhando para as nossas realidades mais íntimas e profundas, diante de tantos sinais e milagres que precisam acontecer em nós, permitamos que esse evangelho nos alcance, para que o sinal aconteça na sua vida, para que você se desperte para o dom da fé e para que você se torne discípulo, discípula de Jesus, crendo nele. Então vamos encerrar este momento de meditação da palavra, pedindo isto para a nossa vida. Por um instante, feche os seus olhos, reze, pense na sua vida, na sua história, nas realidades que você tem vivido, e hoje se pergunte: eu estou disposto a fazer tudo o que Jesus me disser? Se as suas talhas estão vazias, peça para Jesus que Ele as encha. E se Ele começar a encher com aquilo que de primeiro momento você acha que não é o que você precisa, vai dizendo a Ele: me dê o dom da obediência, Senhor.
Me dê o dom da fé para acreditar quando os meus olhos não são capazes de ver. Me dê o dom da inteligência, Jesus, para que eu possa entender quando de repente tudo parece muito confuso. Encha as minhas talhas vazias, porque eu preciso sair desta igreja com as minhas talhas transbordantes. Eu preciso deste sinal, Jesus, porque eu quero crer, não somente para resolver os meus problemas imediatos, mas para que seja um caminho de fé e que dure a minha vida toda. Se você não der conta de fazer isso sozinho, peça a ajuda de Nossa Senhora agora. Fala para ela como a senhora ajudou aquela família, aquele casal que já não tinha mais vinho. Hoje eu quero pedir a tua intercessão. Me ajuda também. Vai até Jesus por mim e peça para Ele em meu favor, porque eu preciso deste sinal. Eu necessito deste vinho novo da alegria. Eu preciso desta vida nova de Deus em mim, que me plenifica e que me dá sentido a cada dia da minha vida. Ajudai-me, mãezinha querida. Eu preciso deste sinal. Eu necessito deste milagre. Eu quero este vinho novo. Eu quero as minhas talhas cheias e transbordantes. Oh, minha alma, retorna à tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Quem sabe canta, ó minha alma, ó minha alma, retorna à tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me formar, me ama. Minha mãe é a Virgem Maria, Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me acalmar, me ensinar, me educar.